com certeza, esse ano ainda não acabou. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas ainda esse ano, amém? Quem está crendo nisso ainda? Quem tem a expectativa de grandes coisas acontecendo esse ano? Amém? Eu também tenho. E é por isso que a mensagem dessa noite, ela tem o nome de criados para multiplicar e para prosperar. É interessante que muitas pessoas pensam, né? O que eu preciso para conseguir ser alguém que consegue multiplicar e que consegue prosperar? Eu quero falar para você que você não precisa fazer nada a não ser viver a sua identidade em Cristo, porque você foi criado para isso. Na verdade, você ser alguém capaz de multiplicar e de prosperar não é fruto exclusivamente de ações que você venha fazer para você conseguir isso. Isso está diretamente ligado ao porquê você foi criado. Na verdade, esse é o grande motivo. E é interessante, né, que quando chega nesse final de ano, todo mundo aproveita o final do ano para fazer um balanço, né? Um balanço do ano até agora, um balanço da vida até agora, como é que as coisas estão indo, para poder começar a fazer o quê? Um planejamento para o ano seguinte. Quem faz isso aí, gente? Muito pouca gente. Que é isso? Não, fala a verdade. Quem fica planejando o ano? Isso aí. A gente olha como é que o ano foi e fica já sonhando. No ano que vem eu quero fazer isso, eu quero perder 5 quilos, eu quero de repente comprar uma coisa nova, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de carro, eu quero resolver aquele problema. É um processo que muitos de nós fazemos. E é interessante que ano passado eu também fiz um processo desse. Fiz lá um monte de planos, de coisas que eu queria que acontecessem ao longo de 2025. Defini alguns objetivos que eu queria alcançar em 2024, quer dizer, o que eu queria viver, o que eu queria realizar. E montei lá meu planejamento, né? Então, quero viver isso aqui e para isso aqui eu preciso realizar essas coisas aqui. Preciso que isso aqui aconteça na minha vida. E eu vou dizer algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, muito do que eu sonhei, que eu botei como objetivo para 2024, eu consegui alcançar. Eu diria que 90% daquilo que eu tinha planejado para realizar em 2024 aconteceu. E se eu fizer um balanço qualitativo daquilo que aconteceu esse ano, eu diria que esse ano foi um ano muito bom. Alguém aqui está vivendo um ano muito bom, gente? Amém, isso aí, foi um ano muito bom. Agora, a segunda coisa que eu descobri interessante em cima disso foi que quando eu olho para os planos que eu fiz para poder chegar nesses objetivos, praticamente nenhum deles aconteceu do jeito que eu tinha planejado. As coisas foram totalmente diferentes daquilo que eu tinha imaginado que seria necessário fazer para que as coisas acontecessem. Então, ou seja, os resultados aconteceram, mas a forma através da qual esses resultados aconteceram não teve nada a ver com aquilo que eu tinha achado que era necessário fazer, aquilo que eu achava que tinha que ser executado para acontecer. E é interessante que quando a gente olha para isso, né, é que quando a gente olha esse tipo de coisa, leva a gente a entender o que é a gente andar debaixo da graça de Deus. E a gente começar a entender que isso é o entendimento de como a graça, quando a gente opera juntando graça e fé, as coisas começam a ser realizadas nas nossas vidas. Porque muitas vezes os nossos planos, eles estão totalmente ligados à nossa capacidade, estão ligados às nossas competências, estão ligados a recursos que a gente acredita que nós temos e que nós precisamos ter para que aquilo ali aconteça. Não é isso aí? Mas quando você começa a entrar dentro de um fator de entender o que é você compreender que você é filho de um Deus Todo-Poderoso, que te ama não por aquilo que você faz, mas te ama por quem você é, e que Ele tem planos vitoriosos para a tua vida, e que Ele tem prazer em abençoar a tua vida, e que quando você tem uma conexão direta com aquilo que Ele está chamando você para viver e para você ser, Ele começa a operar para te abençoar, para que isso vire realidade na tua vida, amém? Esse é o ponto. A gente precisa entender que quando a gente depende de Deus, quando a gente entra nesse lugar de dependência, quando a gente faz um alinhamento entre aquilo, os nossos objetivos, com o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente entra num lugar completamente diferente. Um lugar de realização que Ele vai superar qualquer tipo de necessidade, Ele vai suprir qualquer tipo de necessidade e vai superar qualquer tipo de necessidade de competência que a gente tenha para fazer as coisas. Esse é um ponto. É nesse momento que quando a gente começa a alinhar
os nossos planos com a vontade de Deus, que a gente começa a ver o inimaginável ser real na nossa vida, amém? Porque você e eu e todos nós temos uma visão limitada, mas a visão de Deus para a nossa vida, ela vai muito além do que aquilo que a gente consegue enxergar. E aí como é que a gente começa a entrar nesse lugar do sobrenatural? E isso é dessa dependência de Deus, é confiar que esse propósito dele em nós, ele é maior do que as nossas circunstâncias, ele é maior do que a nossa capacidade, ele é maior do que os nossos recursos. É aquele conceito que a gente fala muito na escola bíblica, aqui na Nova College, do crer, confiar, obedecer e depender. Não é depender e obedecer, eu faço sempre essa troca, né? Eu creio, porque eu creio, confio, porque eu confio, eu obedeço a direção que ele me dá para fazer, e aí o que eu faço? Eu entro na dependência. Pai, está contigo. Eu acredito em você, agir do jeito que você me mandou agir, e eu começo a depender dele. E quando a gente entra nesse exercício, né, de reflexão, de planejamento para o próximo ano, nesse entendimento de Deus, vem a pergunta então, o que eu preciso fazer? Como que eu alcanço essa verdadeira prosperidade, essa capacidade de multiplicação que a gente tanto fala? Essa coisa que a gente está dizendo. Então, quando a gente fala, primeiro ponto, a gente tem que ter um entendimento do que é prosperidade dentro do conceito do reino de Deus. Muita gente pensa em prosperidade como um acúmulo de bens materiais, de dinheiro, de finanças, mas não, prosperidade dentro da visão do reino de Deus é algo que é muito mais amplo. Ele envolve a sua saúde emocional, a sua saúde física, ele envolve o seu crescimento espiritual, ele envolve, sim, o aspecto financeiro da sua vida, ele é muito mais amplo. Deus quer que você seja próspero em todos os aspectos da sua vida. Ou seja, nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus sonhos, nos seus projetos. Tudo isso está conectado à prosperidade. E é interessante que em 3 João 1-2, né, o apóstolo João, ele expressa essa ideia dessa forma, ó, amados, desejo que você tenha boa saúde e que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ele quer que a gente esteja bem de uma forma integral, de uma forma completa. Então João, ele lembra isso para a gente, que essa prosperidade, ele é mais do que conquistas externas. Na verdade, é sobre um bem-estar integral e que Deus quer que a gente prospere em todas essas áreas. Então, por isso, hoje a gente vai conversar sobre como é que a gente vai viver isso, como é que a gente toma posse disso, mas principalmente porque essa ideia de que você foi criado para prosperar. Então, o primeiro motivo, né, que você foi criado para multiplicar, ele vem a partir de Gênesis 1, de 26 a 28. Está aí no telão? Tá, né? Acompanha comigo aqui esse relato da criação. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. Então o primeiro ensinamento que a gente tem aqui é que quando você olha a criação, Deus fala, eu vou fazer vocês a minha imagem e semelhança. Aqui é a primeira declaração que mostra que nós somos diferentes de qualquer outro elemento, qualquer outro ser da criação. Nós somos feitos à imagem de Deus. E ele dá ao homem aqui essa visão, ó. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes, tudo isso. Esse termo dominará, quando a gente olha no hebraico, ele não é um termo de exercer poder com o objetivo de controlar, de exercer um domínio de restrição. Esse domínio, na verdade, é uma administração cuidadosa com o objetivo de cuidar para que aquilo cresça e prospere. Então ele fala, você está sendo criado para pegar aquilo que eu criei e dominar sobre todas essas coisas.
para que isso se multiplique. Quando Deus fala aqui para o homem e a mulher se multiplicarem, Ele não está falando apenas para multiplicar em termos de terem mais filhos. Ele está falando que nós fomos criados para pegar aquilo que Ele criou e multiplicar a criação. É por isso que a gente fala muito aqui no Renova, quando a gente está falando para empresários e empreendedores, que Deus ele não é seu sócio, Ele é dono do seu negócio. Ele é o dono, você é um mordomo daquilo que Ele criou. Ou seja, toda a criação que Deus fez, Ele entregou nas nossas mãos para que nós sejamos bons administradores disso e que nós venhamos então a multiplicar a criação de Deus. Faz sentido para vocês isso, gente? Então quando você começa a entender, peraí, então você está querendo me dizer que tudo que eu preciso para ser abençoado, tudo que eu preciso para ser abençoada já existe? Claro que já existe. Deus já criou tudo. Você precisa agora pegar aquilo que Ele colocou nas suas mãos, ser um bom administrador, um administrador fiel e começar esse processo de multiplicação dessas coisas. E é interessante que desde o princípio esse é o propósito de Deus para o homem. Olha que interessante, a gente vê que quando Ele cria Adão e Eva, tem outro fator aí. Tudo que eles precisavam foi criado antes deles. Ou seja, Adão e Eva não tiveram que criar absolutamente nada do que eles precisavam para viver. Não é verdade? Foi tudo criado antes deles. Deus, Ele pega ali 5 dias criando tudo, no sexto Ele cria o homem e fala, está tudo pronto para você multiplicar. A participação do homem na criação dos elementos da terra foi 0. Mas aí Ele faz o seguinte, Ele pega Adão e Eva e coloca eles aonde? Lá no paraíso. E aí olha o que fala em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Adão não foi colocado no jardim para ficar, aguinha de coco, vida boa. Não, você vai cultivar e você vai cuidar. Então significa que o próprio paraíso, o próprio Éden, ele não estava no estado de plenitude dele no momento que Adão foi colocado lá. Ele foi colocado lá com o objetivo de fazer com que aquilo que foi entregue nas mãos dele, em um estado bom, maravilhoso, ficasse ainda maior. Faz sentido isso, gente? Ou seja, quando eu falo assim, você vai cuidar, significa que você vai administrar, porque eu estou te entregando um negócio pronto. Está aí, ó. Agora você vai administrar e vai cultivar para que isso cresça. O homem é colocado lá com uma visão de multiplicação. É por isso que você tem que entender uma coisa. Trabalho não é maldição. Essa visão de que o trabalho, ele é maldição do pecado, isso é um entendimento completamente equivocado. Você vê que o homem já foi criado com o objetivo de multiplicar a criação. Adão foi colocado lá dentro com uma visão de cuidado e de semeadura daquilo que tinha ali dentro. Não vão confundir o aspecto de a terra está amaldiçoada, você vai ter que trabalhar com o seu suor. Esse é um entendimento totalmente equivocado. Agora, o interessante é que quando a gente pensa nisso, ele fala, governe a criação com sabedoria, expanda o impacto da presença divina e reflita a glória de Deus em tudo que você está fazendo. Esse é o conceito de multiplicação que Deus está falando. Ele não fala de uma multiplicação pequena, ele fala de uma multiplicação ampla. É como que aquilo que eu estou multiplicando impacta tudo que está ao meu redor. Eu sempre falo aqui na igreja um exemplo lá da pesca maravilhosa. Eu adoro esse exemplo, né? Que Pedro vai lá, tenta pescar a noite toda, não consegue. Jesus dá uma direção para ele, ele vai, joga a rede e ele consegue uma pescaria que é abundante para ele e abundante também para quem? Para os companheiros dele. Depois, Jesus e Pedro são cobrados de um imposto e Jesus fala, Pedro, vai lá, joga o teu anzol, você vai pescar um peixe e vai ter uma moeda na boca dele, você vai pagar o teu imposto e o meu. E ali Pedro ele consegue pagar o dele e ainda pagar a conta do reino de Deus. Se você parar para pensar, é um aspecto muito simples. Recebeu uma direção, fez uso de um talento que ele tinha e o milagre acontece. Nos duas situações foi isso.
recebeu uma direção que muitas vezes parece absurda, para que ele usasse uma competência que ele tinha, e aí o milagre aconteceu. Então eu quero falar para você aqui. O primeiro aspecto que você precisa entender, então, se você quiser ser alguém que multiplica e prospera, é entender que você foi criado para isso, para multiplicar e para prosperar, e que isso vai acontecer mediante você seguir a direção de Deus, fazendo uso de competência, uma competência que você tem, e Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém? Então, olha só. Você vê que nesse exemplo de Pedro, o que houve? Tudo que ele ganhou não foi o suficiente para ele, mas ele ganhou o suficiente para ele, para ser um abençoador de outras pessoas, e lá no caso do peixe, pagar a conta que tinha que pagar lá de Jesus. Você vai ser abençoado, você vai ser próspera, você vai ser alguém capaz de multiplicar e prosperar, para que você seja frutífero na vida das pessoas ao seu redor, para que você seja frutífero no reino de Deus, para que o reino de Deus se expanda aqui na terra. A gente tem que sair dessa visão egoísta que a gente tem, de que eu vou ser abençoado, por quê? Porque eu quero comprar um carro novo, porque eu quero estar em casa melhor. Tudo isso é válido, mas o projeto de prosperidade de Deus para você não é esse. Na verdade, quando você olha esse princípio que eu estou falando aqui, de prosperidade, de multiplicação, de governar a criação com sabedoria, de expandir o impacto da presença divina, de você refletir a glória de Deus, isso está presente em toda a Bíblia. Você vai ver que Jesus, no seu ministério, ele continuamente reforçou o aspecto de prosperidade e multiplicação. E você vai entender que no reino de Deus, isso não acontece pela retenção ou pelo acúmulo egoísta. Isso, na verdade, acontece pela generosidade, pelo desprendimento e pela fidelidade no uso daquilo que a gente recebe. Então você vai ver que a multiplicação, ela vai muito além de algo simplesmente físico. Ela significa que eu vou produzir frutos em todas as áreas da minha vida. Significa que eu entendo que Deus está me capacitando para ser um multiplicador em tudo. Ou seja, em primeiro lugar, eu vou ter alguém que vou multiplicar espiritualmente. Eu vou multiplicar a revelação de Jesus ao mundo, da palavra da graça e da fé, para que as pessoas sejam transformadas e que a partir daí Deus seja glorificado. A gente tem que entender isso. A sua prosperidade, ela existe para que você cumpra o papel. No nosso caso aqui da Nova, nós temos um propósito de levar o amor de Jesus ao mundo através da pregação da palavra da graça e da fé. Então nós entendemos que é para isso que Deus está nos capacitando, é para isso que Deus está nos abençoando, é para isso que Deus está nos dando tudo que nós precisamos para sermos frutíferos dentro do mundo. Amém, gente? Outro ponto aqui, emocionalmente, eu preciso expandir a capacidade de amar, perdoar e viver em paz. Porque o grande mandamento que nós temos qual é? É o amor. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, exercer e multiplicar, é o amor. Deus quer que você seja um multiplicador de amor. Ele quer que você prospere no amor através do perdão, para que você viva em paz. E outra coisa, eu tenho que ver que Ele quer também que nós multipliquemos para que a gente tenha impacto no cumprimento do propósito dele aqui na terra. Eu tenho que usar os meus dons, os meus recursos, para que eu seja um transformador de vidas e um contribuidor do reino de Deus. Esse é o outro papel que a gente vai ter. Então, o ponto é que essa multiplicação, a gente tem que fazer o quê? Assim como o homem, Deus, deu à humanidade essa responsabilidade de cuidar da criação, Ele chama cada um de nós para sermos bons administradores dos nossos dons, dos nossos talentos, dos recursos e de cada oportunidade que Ele confiou a gente. Amém, gente? Então, multiplicar é um reflexo da glória de Deus. Segundo ponto, gente, há uma conexão direta, a conexão com Deus é a fonte da sua multiplicação. A conexão com Deus é a fonte da nossa multiplicação. Não dá para você achar que você vai estar conectado, vai ter crescimento sem estar conectado a uma fonte. Tudo que precisa de abastecimento tem que ter uma fonte. Você vai pegar lá um computador, ele é maravilhoso, mas se não estiver conectado numa fonte de energia, não adianta nada. Um carro tem que ter uma fonte de combustível. João 15, de 4 a 5, Jesus fala,
permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Jesus mostra aqui que a verdadeira prosperidade, a verdadeira capacidade de multiplicação, ela vem da conexão com Ele. Permanecer na videira, permanecer nele, significa viver em comunhão, uma comunhão constante com Ele, permitindo que o poder dEle, que a sabedoria dEle, eles fluam, isso flua através de nós. Ou seja, eu não posso produzir frutos duradouros, eu não posso produzir nada na minha própria vida através das minhas próprias forças. O que eu preciso é ter uma conexão direta com Ele. Eu tenho que estar conectado a essa fonte de vida. É curioso, né? Que quando a gente vai falar sobre prosperidade, sobre multiplicação, normalmente as pessoas pensam que você vai trazer uma grande dica nova, descobrir uma maneira de crescer isso. E eu escuto muito isso, tá? Eu, como converso com muita gente aqui por causa do Renova, que vem falar comigo de negócio, trabalho, você fala, meu amigo, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é o seguinte: se conecta com Deus, entende o propósito dele para a sua vida, coloque em prática o que ele está te chamando para fazer, seja íntegro, seja fiel, faça as coisas com excelência, com diligência, e você vai ser abençoado. Não tem como o pessoal fala, não tem um hack, não tem uma dica diferente disso. Então, ou seja, quem é que no caso de Pedro deu para ele a direção do que fazer para que ele fizesse a pesca abundante e pescasse o peixe com a moeda na boca? Jesus. Jesus. Então é a conexão com Ele é que vai trazer para a gente essa bênção abundante. Terceiro ponto nesse aspecto, gente, é que a multiplicação, ela vem de se alinhar com o reino de Deus e confiar na provisão de Deus. Ou seja, olha o que ele fala em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A verdade é que a prosperidade, ela vem da gente estar alinhando as nossas prioridades com o reino e confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ou seja, é eu entender que esse alinhamento com o reino, ele é primordial para que eu possa ter crescimento. Muitas pessoas pensam, mas e os meus planos? E o propósito da minha vida? Eu quero dizer para você que o seu propósito na vida não é seu, é de quem criou você. Quanto mais rápido você entender isso, você vai prosperar. Bem, quem foi meu aluno aqui na Nova College deve lembrar de um exemplo que eu dou, onde a gente separa o que é propósito, visão e missão, não é verdade? E eu falo, um exemplo, propósito. Deus criou o povo de Israel com que propósito? De ter uma nação santa, uma nação de sacerdotes, uma nação que levaria o nome dele para todos os lugares, não é isso aí? Mas aí o povo fica o quê? Preso no Egito, lá escravo no Egito. O povo escravo no Egito conseguiria cumprir o propósito para o qual ele foi criado? Não. Aí o que Deus faz? Ele tem uma visão. A minha visão é que meu povo seja liberto desse cativeiro e que ele habite numa terra que mana leite e mel. Não é isso aí? Para isso ele levanta um cara chamado Moisés com uma missão. Moisés, liberta meu povo e leva ele até a terra do Egito, a terra prometida, não é isso aí? Então, se você parar para pensar, o propósito da existência de Moisés era cumprir a missão que Deus deu para ele. Então, quando você começa a entender que o seu propósito de vida é cumprir a missão que Deus tem para um propósito maior dele, para o cumprimento de uma visão dele, a gente se liberta completamente do nosso egoísmo de achar que a minha vida é para fazer a minha vontade. E é interessante que depois Moisés morre e Deus pega lá Josué e fala assim: Josué, Moisés é morto, toma posse da terra.
Então, qual era a missão de Josué? Tomar posse da terra. Mas o propósito ainda era o mesmo e a visão ainda era a mesma. Você vai entender que você vai estar participando de coisas ao longo da sua vida que vão ser muito além da sua própria vida. A gente tem que parar de enxergar as coisas dentro de uma ótica limitada, que é aquilo que eu consigo enxergar, e entender que você foi criado para plantar sementes que vão germinar e que vão dar frutos, que vão ser colhidas por gerações que não vão ser a sua. Essa é a verdade. Essa transformação está ligada a isso. Então, outra coisa sobre esse aspecto de que a multiplicação vem de se alinhar ao reino de Deus, olha o que Jesus fala em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou em algumas versões, você não pode servir a Deus e a mamão. Aqui, Jesus não está falando que você tem que escolher entre se alguém que está atuando no mundo dos negócios como um profissional liberal, como empregado ou como empreendedor, ou está aqui num púlpito pregando. Não é isso. O que ele está falando é que você não pode dizer que é do reino de Deus e operar de acordo com o sistema do mundo. Ele está falando aqui de sistemas. São coisas completamente diferentes. Ele fala, na verdade, sobre cosmovisão daquilo que a gente faz. Então, eu vou falar uma coisa para você aqui nessa noite. Você não pode esperar ter uma abundância, uma multiplicação e uma prosperidade na sua vida, oriunda daquilo que Deus tem para a sua vida, achando que você vai conseguir isso operando numa cosmovisão do mundo. Não funciona. É isso que Jesus está falando. Se você quer prosperar, se você quer ser abençoado, se você quiser multiplicar, você tem que ter um alinhamento entre aquilo que você faz com aquilo que Deus diz que é a maneira certa de fazer. Ok? Esse é um ponto. Eu falo muito com o pessoal que é empreendedor cristão. E existe um conceito que o pessoal fala sobre BAM, Business a Mission, meu negócio como missão. E eu acho bacana, eu bato palmas, eu apoio isso, eu apoio o conceito de BAM. Mas eu sempre falo, não adianta você dizer que seu negócio é missionário se você trata mal o seu funcionário, se você se relaciona mal com os seus fornecedores, se você não atua bem na sua comunidade, porque aí você está me dizendo que os fins justificam os meios. Você está dizendo que, mas eu estou ganhando dinheiro para botar no reino de Deus. Não. Você não precisa operar da maneira do mundo para ser abençoado, para abençoar o reino. Na verdade, a escolha é, eu decido operar de acordo com o modelo de Deus para ser abençoado. Então, eu quero dizer para você, se alguém aqui pensa que precisa do jeitinho para ser bem sucedido, esquece isso. Se alguém aqui pensa que tem que ter o rolinho, porque senão não dá, para com isso. Porque a bênção de Deus, ela opera onde você opera debaixo da direção dEle, debaixo da maneira dEle fazer as coisas. Ou seja, você tem que, o que significa então colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Significa priorizar, né? Você agir em obediência à direção dEle, com generosidade, impactando tudo ao seu redor de uma maneira positiva, entender que há um impacto eterno que vai acima dos seus interesses materiais ou egoístas. Então você tem que fazer o quê? Avalie as suas prioridades. As suas decisões estão refletindo os valores do reino de Deus? Então, se você quiser começar um ano diferente, de uma maneira nova, entenda, você tem que ter um alinhamento com isso. Você tem que entender que você foi criado para multiplicar, você tem que estar conectado a Jesus e você tem que estar conectado aos propósitos do reino. Quarto ponto para você poder viver essa multiplicação e essa prosperidade. Semeadura fiel é o caminho para você colher com abundância, gente. A semeadura fiel é o caminho para você colher com abundância. Olha aqui, 2 Coríntios 9, de 10 a 11. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando
levamos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Ou seja, gente, no reino de Deus, a multiplicação, ela é consequência da semeadura. Quem semeia com generosidade vai colher abundantemente. Esse é o ponto. Você não vai multiplicar porque você retém, você vai multiplicar porque você semeia e porque você é generoso para isso. E você vê aqui, ó, quem é que vai dar essa semente para você? É Deus. Qualquer semente, ela tem uma capacidade de produção infinitamente maior do que se ela ficar parada, guardada num lugar. Essa é a verdade. Uma vez um cara falou uma coisa que eu achei interessante: o que não é comida é semente. O cara falou assim: o que não é comida é semente. Se essa semente aqui não vai matar minha fome, eu vou plantar ela, eu vou esperar, e sei que no tempo certo ela vai dar fruto, e ela vai dar para mim a 30, a 60, a 100 por um. É isso que a gente tem que crer. É isso que a gente tem que crer. Há um tempo atrás, eu estava no meu momento lá de corrida, tinha acabado de correr, estava caminhando, estava refletindo, e veio para mim um entendimento sobre a diferença entre Cronos e Kairos. A gente fica... Cronos, a gente entende que é o tempo, né, do nosso relógio, o tempo que a gente marca. E Kairos é o tempo de Deus, uns chamam de tempo da oportunidade. E aí o Espírito Santo falou para mim: Jorge, Cronos é o tempo da sua vontade e da sua necessidade. Kairos é o tempo do coração preparado para lidar com a oportunidade que eu tenho para você. Então, muitos de nós ficamos querendo operar as coisas do nosso tempo e a gente acaba fazendo besteira. E o que a gente precisa entender é o seguinte: você quer viver a abundância de Deus, você precisa ter um coração preparado para lidar com aquilo que Ele tem para você. Porque Ele não vai te dar nada daquilo que você não está preparado para lidar. Você precisa ter um coração preparado para isso. Então você precisa entender que a abundância que você tem, aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos, tem como objetivo que você seja abençoado, mas que você seja um abençoador, que você seja alguém generoso na sua vida. Ou seja, o que é que a gente quer dizer, gente? Deus, Ele proveu a semente. E quando a gente vê a criação, Deus, como eu falei, Ele criou todas as coisas antes de criar o homem. Então não fique preocupado, não fique com medo assim: mas eu vou ter. Você vai ter. Identifique quais são as sementes que Deus te deu. Às vezes você tem uma semente aí na tua vida que você nunca pensou nela, você nunca valorizou a importância que aquilo ali tem para você. Você sabe que há algumas semanas atrás, eu fui ministrar numa prisão. Passei 3 dias pregando para mulheres presas, falando para elas sobre a importância da identidade delas. E é interessante que eu comecei a conversa com elas falando sobre autoliderança. E eu falei assim: a autoliderança começa com a dependência. Aí todo mundo olhou para a minha cara: como que a autoliderança começa com a dependência? Eu falei assim: alguém aqui tem dúvida que Jesus era um autolíder, que ninguém precisava dizer para ele o que fazer? Ele sabia a missão dele. Mas ele falava o seguinte: eu só faço aquilo que o Pai diz para fazer. E eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então a autoliderança dele era fruto de uma dependência de Deus. Era fruto de uma dependência de cumprir a direção que Deus tinha para a vida dele. Então a gente tem que entender o seguinte: o que Deus quer de nós hoje é: se conecte comigo, ouça a minha voz, siga a minha direção e haja em cima disso. E aí, nessa conversa lá na prisão, eu falei sobre o livro do pastor Maurício. Inclusive o pastor Maurício generosamente deu os livros dele para as meninas lá da prisão. Elas já receberam, já me avisaram que tem uma que lê o livro inteiro num dia só, né? Que vão mandar o vídeo dela falando para a gente. Mas quando a gente estava lá conversando, uma delas, que estava presa há 10 anos, falou assim: eu já tenho um plano para quando eu sair daqui. Eu sei que eu tenho um determinado talento. E ela já está para sair, e ela já está planejando a vida dela a partir de um talento que ela descobriu que ela tinha quando ela estava lá dentro. Uma outra falou a mesma coisa: sabe que eu também descobri um negócio? Ou seja, num lugar onde as pessoas não têm esperança, de repente alguém começa a descobrir ali assim: quando eu sair daqui eu já sei o que eu vou fazer.
O que uma mulher presa podia esperar de recursos para ela começar alguma coisa? Nada. E a verdade foi que ali Deus conectou elas com uma pessoa que uma delas já começaram a fazer um plano de negócios para o projeto que ela tem. Ela vai sair de lá com um projeto estruturado para aquilo que ela está sonhando. Então eu quero falar para você uma coisa. Guarda uma coisa aqui no seu coração. Eu vou contar uma outra história de uma pessoa que falou para mim um negócio que aconteceu na vida dela. Ela disse assim, cara, Deus falou para mim que Ele vai me conectar com pessoas com quem Ele tem uma agenda alinhada com a minha. E é isso aí. Na hora que você entra nesse lugar da direção de Deus para a sua vida, Ele vai conectar com você com pessoas com quem Ele tem uma agenda alinhada com Ele e alinhada com aquilo que Ele tem para você. Ele vai levantar pessoas que vão ser um canal de bênção da tua vida. Legal? E lembre-se, gente, quem retém a semente perde a oportunidade de ver a colheita. Não retenha as suas sementes. Seja corajoso, seja corajosa, invista no reino de Deus. E o quinto ponto, gente, é o seguinte: a prosperidade no reino de Deus, ela está ligada ao quê? A essa generosidade, mas também a uma coisa chamada desprendimento. Ou seja, olha o que fala aqui Lucas 38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre você. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Ou seja, dentro da economia divina, a prosperidade não é acúmulo egoísta, mas fruto, novamente, de generosidade. Quanto mais eu dou, mais Deus multiplica aquilo que Ele confiou para a gente. Ou seja, você tem que abra mão desse medo de perder, abra mão desse medo de perder e viva com desprendimento. A prosperidade no reino de Deus, ela exige o que da gente? Confiança. Confiança nesse Deus que multiplica. Confiança no Deus que multiplica. A gente precisa ter essa coragem de agir em fé. Entender que a mesma maneira que você, se você for alguém que retém, você não vai ver esses frutos de abundância na sua vida. Aqui é o que essa palavra está dizendo aqui. Então, o que eu estou chamando vocês agora é para um planejamento para 2025, que ele não é baseado num padrão de mundo. Ele é baseado num padrão do reino. Comece a pensar o seguinte: eu vou começar meu plano de 2025 dessa maneira. Vou abençoar esse projeto aqui do reino. Vou abençoar essa pessoa. Já parou você pensar nisso? Em vez de você fazer um planejamento que é, eu quero isso para mim, eu quero ganhar isso para mim, começa a planejar o que você vai fazer de bom. O que eu vou fazer para fazer a diferença na vida de alguém. Tenha coragem, confie nesse Deus que multiplica você. Sexto ponto, gente. Multiplicação, ela é progressiva, mas ela requer fidelidade. Olha só, Marcos 4, 24 a 25. Olha o que Jesus fala. Ó, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Olha que interessante. Vamos contextualizar. Se eu parto para um modelo de vida, onde eu tenho uma postura de generosidade, onde eu tenho uma postura de desprendimento, o que eu entendo que, segundo essa palavra, vai acontecer comigo? Eu vou receber a mesma coisa. Não é verdade? Agora, olha só. Quando a gente vê lá em Mateus 28, Mateus 25, quando Jesus fala aquela parábola dos talentos, ele fala o seguinte, que um recebeu 5, um recebeu 3 e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 é que ele fez? Ele pegou, negociou e viraram 10. O que recebeu 3, pegou, negociou e viraram o quê? 6. Mas o que recebeu 1,
pegou, escondeu e falou assim, deixa aí, estou com medo. Vai que eu perco isso aqui. Qual foi o medo que ele teve? O medo de perder. Viram o que eu falei antes aqui? Libertem-se do medo de perder. E aí, o que ele fez com aquele talento? Ele não usou. E chega o Senhor e fala assim, cara, você é um servo mau. Você poderia ter pego isso e colocado no banco, que pelo menos eu recebia os juros. Não foi isso que ele falou? Então olha só que interessante. Todos os que investiram, multiplicaram. O que bota no banco só recebe juros. Então esquece que você vai ficar rico ganhando dinheiro com aplicação financeira. Quem ganha dinheiro com aplicação financeira é banco, não é você. Se você quiser multiplicar, seja corajoso e parta para empreender. Agora, só que aí acontece uma coisa muito curiosa. Olha o que ele fala no verso 29 e 28. Mateus 25, 28 a 29. Em seguida ele ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tenha, lhe será tomado. Olha só, ele não está falando que vai tirar o dinheiro daquele que não tem. Ele vai tirar daquele que não teve a coragem, de pegar aquilo que ele deu e fazer uso do talento que ele deu. Aquele que pegou o seu talento e ele enterrou. Você tem que lembrar que Deus tem um propósito que envolve a sua vida. E ele precisa ser cumprido. E o que vai acontecer aqui, que mostra é, cara, se você é fiel naquilo que eu estou dando a você como recurso, você vai multiplicar. E eu vou pegar também aquilo daquele que não foi fiel, que não foi um administrador, e isso vai prosperar na sua vida. Você está abrindo mão daquilo que Deus deu para você, para que vá para outro, gente? Então você vê claramente aqui que Jesus ensina para a gente que o nível de multiplicação, ele está diretamente ligado à fidelidade com o que a gente já recebeu. Tem muita gente querendo receber mais, mas não está sendo fiel com aquilo que tem. Quem usa pouco, né? Quem usa bem o pouco que tem, vai ser confiado para receber ainda mais. Você precisa ser fiel no pouco, para você ver essa multiplicação acontecer. Então, de novo, gente, examina a tua vida. Como é que você tem administrado os dons, os recursos que Deus tem confiado a você? Então, a multiplicação, ela exige o que? Ação e não inércia. Lembre dessa coisa, Deus criou você para multiplicar, para prosperar. E essa prosperidade, ela não é uma busca egoísta, mas um reflexo do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós somos chamados para viver generosamente, de uma maneira desprendida, em fé, confiando que é Ele quem multiplica a semente e os recursos que Ele nos dá. Lembre que essa prosperidade que Deus tem para você, é para que você viva em liberdade, para ser quem Deus chamou você para ser. Para que você seja um investidor, uma investidora do reino de Deus. Quero lembrar para você essa frase aqui, anota isso, no sistema no reino de Deus, a prosperidade ela não é alcançada pela retenção ou pelo acúmulo egoísta, mas pela generosidade e pelo desprendimento que refletem confiança em Deus e resultam em multiplicação, em abundância. Guarda isso aqui no teu coração, tira uma foto disso para que você não se esqueça. Quero crescer, quero multiplicar, quero ter um ano abundante, eu tenho que mudar o sistema com o qual eu estou vivendo. Volte para a identidade que Deus tem para você. Essas meninas lá da prisão, quando a gente estava conversando, eu falei para elas, a vida de vocês não acabou. Deus, Ele não abandona vocês. Ele não deixa vocês para trás. Tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, Ele vai cumprir. Só precisa que você se alinhe com Ele, ande com Ele, se conecte à videira e viva isso. Quero falar para você aqui nessa noite, se você quer que esse ano seja um ano ainda de transformação na sua vida, um ano de virada na sua vida, e que 2025 seja um ano extraordinário para você,
você tem que se conectar à cosmovisão do reino de Deus e abandonar completamente qualquer cosmovisão do mundo. Entender claramente os conceitos do reino de Deus. Entender que todos nós aqui nascemos para sermos abençoados, para sermos vitoriosos, para vivermos uma vida abundante. Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês tenham vida em abundância. E essa vida abundante, ela vai acontecer aqui na terra. Não é uma vida abundante para quando você for para o céu, é uma vida abundante que você vai viver aqui e agora. Mas isso parte de uma decisão de cada um de nós, de acreditar nele, de seguir essa direção que ele tem dado para nós, de andar nessa vida vitoriosa, de nos libertarmos de todas essas amarras, de todas as cadeias que tentam prender a gente dentro do sistema do mundo e ter a coragem de avançar, seguir o que Deus tem para a gente. Amém? Eu quero orar por você, antes da gente ir para a ceia, eu quero orar por você nessa noite, para que Deus te traga uma revelação clara daquilo que Ele já colocou na tua vida, das sementes que Ele já depositou na sua vida e que você precisa pegar elas agora, plantar, regar, cuidar delas, para que você possa ver o fruto dela no tempo certo da sua vida. Amém? Levanta a sua mão para cá agora, como quem está entregando a Deus e ao mesmo tempo recebendo dEle a sua vida nessa noite, para que Ele traga para você esse entendimento, essa revelação do que Ele tem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nessa noite, para que eles possam receber de Ti, Pai, através do Teu Espírito Santo, uma visão clara, Senhor, daquilo que o Senhor já tem depositado na vida de cada um, para que eles possam identificar as sementes que o Senhor já colocou diante de cada um, Pai, e que tenham agora a coragem, a ousadia de plantar essas sementes, de regar elas em fé, crendo na Tua graça, Senhor, crendo na Tua provisão, para que eles experimentem, Pai, uma frutificação abundante em suas vidas, Pai, para que tudo aquilo que eles estão buscando, que estão sonhando, que estão necessitando, Pai, seja suprido através do Teu poder, Pai, que há no nome de Jesus. Senhor, remova de cada um aqui nessa noite qualquer entendimento equivocado de uma necessidade de operar debaixo do sistema do mundo para ser bem-sucedido, para ser bem-sucedida, para que creiam plenamente na Tua provisão abundante, fruto do Teu poder e do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que milagres aconteçam ainda esse ano, Pai. Que sonhos que têm sido depositados diante do Senhor para que aconteçam esse ano, ainda aconteçam em 2024. E que cada um aqui nessa noite inicie o próximo ano em um espírito de ousadia, de fé, crendo, Pai, que o Senhor é por eles, que o Senhor vai abençoar a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu quis trazer essa mensagem de encorajamento para vocês hoje, para que você possa sair daqui com essa decisão. Fala assim, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu não vou aceitar nada mais, nada menos do que aquilo que Deus tem preparado para mim. A palavra fala que Ele te conhece desde antes do ventre da sua mãe, que Ele tem planos de vida abençoada para a sua vida. Viva isso, em nome de Jesus.